Kit resistivo para volante, você que já comprou, está pensando em comprar esse produto, hoje eu vou ensinar para você como instala e ainda dar dicas valiosas. Fique até o final do vídeo, eu sou o Felipe, esse é o canal da PTA. Bom, vamos começar então apresentando o kit, como é você receber ele aí na sua casa, tá? Você vai receber um parzinho de placas, nesse caso aqui é do volante de G7, de Gol G7, Saveiro G7, que seriam esses botões. Cuidado, pois com a mesma face dos botões, essa mesma cara dos botões, existe dois modelos de placa, tá? Então sempre é importante abrir o seu botão e conferir o formato da placa antes de fazer a compra do nosso kit, para você comprar o kit certo, tá? Além das placas, vem o plugzinho P2. O plug P2 você vai usar o quê? Para rádio Pioneer e outros rádios que têm entrada via P2. Se você está usando uma central multimídia que a entrada é Q1 e Q2, ou SWC por fio, você não vai usar esse plug, vai ser ligado direto os fios lá no fio do rádio, tá? E o que é necessário para fazer esse kit funcionar? Muito simples. Além do kit de placas, claro, você vai precisar de um disc ride. Esse aqui é um G5 e G6, Fox, linha Vox, tá? De 5 pinos. Além do disc ride, vai precisar de um rádio compatível. No caso aqui, o meu é um Pioneer G228BT. Se você tem dúvida se serve no seu rádio ou não, pode chamar a gente no suporte e consultar. Para começar então, vamos fazer uma ligação, a ligação básica, o mínimo que é necessário para você ver a placa funcionando. Por exemplo, acabou de chegar o kit para você, você quer ver o funcionamento das placas? Tá? Essa ligação que você vai fazer. A gente não vai usar o disc ride por enquanto, tá? Eu deixei aqui separado somente o lado esquerdo dessa placa de G7 e um plugzinho P2 daquele que eu disse que acompanha o kit. Além disso, eu desmontei o meu botão aqui do lado esquerdo e tirei essa borrachinha de dentro, que é a borrachinha com os carvões, que é o que faz o contato aí nos botões propriamente ditos, tá? Feito isso, o que a gente vai fazer? Vamos encaixar a borrachinha aqui na placa, no kit nosso. O encaixe é perfeito, ó, pode ver igualzinho o encaixe da placa original, tá? E o mais fácil de testar é a iluminação. A iluminação é muito simples. A iluminação é só você ligar fio vermelho no 12 volts, fio cinza num terra. Vou ligar aqui, eu tenho uma fonte aqui do lado. Vou fazer ligação para vocês verem. Muito simples, já tem aqui os LEDs acesos, tá? Só para efeito de teste, eu não vou nem deixar eles ligados durante o teste, porque não precisa o LED estar aceso para a placa funcionar, tá? A placa é passiva, então ela não precisa de energia de 12 volts para ela funcionar. Os 12 volts desse fio vermelho é só para os LEDs e para nada mais. Então, para mostrar isso para vocês, eu vou deixar ela desligada durante esse teste que a gente vai fazer. Aqui, desliguei ela, desliguei os dois fios, tá? Então tá aqui o meu kit de placas. Então vamos lá. Primeiro passo, vamos ativar a entrada no Pioneer, porque o Pioneer, a maioria deles precisa fazer essa ativação. Importante, o Pioneer tem um tanto de requisitos que diz lá no manual dele para ele liberar essa ativação da entrada. Então, se você tentar entrar na configuração e a configuração estiver dessa forma aqui, ó, apagada, você não conseguir clicar nela, é porque está faltando alguma coisa. No caso desse DVD aqui, que é o G228BT, eu sei que ele pede o quê? Que o fio do freio de mão esteja ligado certo e que o rádio esteja desligado. Então, o meu rádio aqui está ligado, ó, pode ver que eu consigo selecionar a estação e tudo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desligar ele, colocar no modo desligado. Tentar entrar de novo na configuração, controle de volante, ela já permitiu que eu entre, permitiu. E vou escolher com adaptador. As nossas placas sempre funcionam melhores no modo com adaptador, que é o modo que ele se configura sozinho, é a forma que vai funcionar mais botões, tá? Você pode também usar o sem adaptador, mas daí geralmente o Pioneer não deixa gravar tantas funções como no modo com adaptador. Então ele vai se configurar sozinho. Basta guardar. Ok, ajuste o volante concluído. A entrada está ativada. Tá, vou voltar lá no modo rádio. Deixar ele prontinho para o nosso teste. Detalhe, essa configuração foi feita mesmo sem a placa estar conectada aqui na entrada WR. Essa é a entrada WR, tá? Ou seja, se ele não está deixando você configurar, não é por causa das placas, é porque está faltando alguma coisa,
algum dos requisitos que permite que ele seja configurado, tá? Então vamos para as ligações? Muito simples. Primeiro passo, eu vou plugar P2 aqui na WR. Lembrando que essa é a ligação mínima, tá? Essa é a ligação mais básica para você conseguir ver a sua placa funcionando aí quando você receber. A gente só vai ligar o fio cinza e o fio verde. Eu vou ligar só de uma placa. Só da placa esquerda, aqui no caso, do volante de Go G7. Liguei lá o fio verde e o fio cinza. Fio verde é o fio de sinal, um dos fios de sinal, né? Cinza é o negativo. Então vamos lá, já tenho aqui a placa com a minha borrachinha em cima, já pluguei lá na entrada e já está funcionando lá. Vou deixar aqui o botão do lado para vocês verem o layout, tá? Botãozinho de cima, volume mais, o de menos, o de baixo é o volume menos, aqui volume menos, aqui o da direita é avança. No caso desse Pioneer, ele altera entre as memorizadas, tá? O avança e volta. Se você segurar, ele vai fazer correr a estação, aqui correndo a estação. E o do meio é o mudo, que no caso funciona como APT, ele não fica 100% mudo, né? Ele fica com o volume bem baixo. Mas então é isso, essa é a ligação básica, placa funcionando, tá certo? Feita então aquela ligação básica, você já viu sua placa funcionando aí e tudo mais, vamos partir para a instalação propriamente dita, tá? A instalação que está sendo feita em bancada, mas quando você estiver fazendo no seu carro, não vai mudar nada, tá? Vai ser a mesma coisa. Então, tenho aqui o meu par de botões do G7, que é o caso da placa que eu vou usar de exemplo. Primeiro passo que a gente vai fazer, vamos abrir esses botões para trocar a placa dentro dele. Tá? Eu gosto de usar uma lâmina fininha aqui para abrir esse caso do G7. O do G7 é só encaixado. Os botões G5 e G6 já tem parafusos. O de Cruze tem parafuso. De Fiat Toro também vai ter parafuso para você tirar, tá? No caso do G7 aqui é só encaixado. Então só vou aqui abrindo as travinhas com muito cuidado para não estragar os botões. Tá ótimo. Abre o botão, dentro dele o que você vai achar? Aquela borrachinha de contato que a gente usou no teste anterior, tá? E a placa original. Aqui já vai uma dica importante. Não fique manipulando muito essa borrachinha com os carvões. Porque ela pode engordurar os carvões. Como esse é um sistema resistivo, tudo que envolve sujeira ou qualquer coisa que atrapalhe o contato desses carvões com a parte que faz realmente as funções dos botões, os pads, né? Pode causar mau funcionamento. Então, tirou a borrachinha, não fica colocando a mão nela, deixa ela separadinha de lado. Aí vamos tirar aqui a placa original, que a gente não vai usar mais, guardar ela. E eu já tenho aqui um kit separado que eu fiz já com aqueles terminaizinhos que eu mostrei lá no começo do vídeo, que a gente manda junto com as placas, tá? Eu já deixei os terminais prontos para ligar no Disk Ride. Então tá aqui a minha placa já com as ligações feitas, tá? A ligação que eu fiz aqui você vai encontrar lá no manual. Essa ligação é a que aparece mais acima no manual. Que no caso é o quê? Os dois fios verdes ligados juntos das duas placas. Os dois fios vermelhos ligados juntos. Os dois fios cinzas ligados juntos. No caso da placa de G7, um dos lados não tem o fio amarelo. Na de G5, G6, Toro, todos os outros vai ter fio amarelo nas duas placas. Então você junta também os dois fios amarelos, tá? Como aqui só tem de um lado, eu deixei ele sozinho. Mas aqui já com o terminalzinho, tá? Importante, antes de fazer a instalação, sempre isso é extremamente recomendado, fazer a limpeza da placa com álcool isopropílico, tá? Na placa, você pode usar limpa-contato se quiser. Nessa borrachinha, não use limpa-contato, tá? Ou você vai acabar ressecando ela. Então, eu tenho aqui um paninho limpo, um álcool isopropílico. Não precisa passar muito. Vamos fazer a limpeza. Ok, feita a limpeza, a gente tirou tudo que tinha de gordura e impureza aqui. Caso a gente não faça essa limpeza, mesmo que ele funcione bem de início, pode ser que com o tempo esses contactos oxidem. Aí vai começar a ter um mau funcionamento com o tempo. Então é muito recomendado fazer essa limpeza. Então, já limpamos a placa,
Vamos colocar ali a borrachinha com os contatos nela. Vamos encaixar aqui na frente dos botões. E aí é só encaixar a parte de trás. Ok, encaixado então, os botões estão todos com funcionamento normal, encaixado certinho, dando aquela conferida se todas as garrinhas fecharam, tá? Ok, é só a gente repetir o procedimento para o outro lado. Desmonta os botões, tira a placa original, substitui a placa e logo antes disso faz a limpeza com álcool isopropílico da placa nova. Beleza, já temos aqui o nosso lado direito instalado. Uma testadinha nos botões está tudo em posição, tudo certinho. Então tá ótimo. Já temos aqui o nosso par de placas instalado dentro dos botões originais. Vamos partir agora então para o Disk Ride. O Disk Ride, ele é alvo de muitas dúvidas nas ligações que a gente recebe aqui no suporte, tá? Por quê? Muita gente não entende como ele funciona, mas na verdade é algo muito simples. O Disk Ride é só uma passagem. Então, um pino da entrada corresponde a um pino da saída. Ele só tem um mecanismo aqui que deixa ele girar sem os fios quebrarem, ok? Qual que é a sacada do Disk Ride? No caso da Volks, eles vêm com um jumper nessa posição aqui. Esse jumper, ele coloca em curto dois dos pinos do Disk Ride. Então, para fazer a instalação das placas, você tem que tirar esse jumperzinho, tá? Outra coisa, a ordem que os pinos estão aqui, eles saem na ordem contrária no lado de trás do Disk Ride. Então, vamos lá para um exemplo. Se eu conto como sendo o pino 1, esse pino à esquerda, aqui na parte mais estreita do Disk Ride, lá na saída, esse pino vai corresponder ao pino aqui na parte mais larga do conector do Disk Ride. Então isso é muito importante. A ordem é a mesma, só que ela sai em ordem inversa, no caso, né? Ela sai em ordem inversa. Então vamos fazer as ligações, tá? Aqui seria o lado que vai no volante, ele vai ficar nessa posição lá. Então vou pegar aqui as minhas placas e fazer as conexões. A ordem aqui pode ser escolhida por quem está instalando, não tem uma ordem aqui fixa dessas conexões. Então eu aqui vou escolher o quê? Começando da parte mais larga. Eu vou começar com o vermelho, que é a iluminação. Depois o amarelo. Tá aqui. Depois o verde. E por último, o fio cinza. Conectei aqui na ordem, então, ó, fio vermelho, amarelo, verde e cinza. Começando a partir aqui da parte mais larga. Lá na saída do Disk Ride, vai ser a mesma ordem, só que começando do lado estreito. Então, vamos lá. Agora a gente ligando dos fios do P2. Vou pegar aqui o meu P2. Eu já deixei um P2 aqui preparado com os terminais no lugar, tá? Dos 3 fios que vão para o volante. E eu tenho aqui um fiozinho vermelho, que no caso aí no seu carro vai ser o fio de iluminação. Você pode puxar ele do poste-chave, ou pode puxar do farol do carro, ou de algum botão do painel. Não tem problema, de alguma luz do painel. Então vamos seguir lá a mesma ordem. Vermelho, amarelo, verde e cinza. A partir do mais largo, então vamos começar do mais estreito. Na mesma ordem que a gente ligou lá. Aqui está pronto. Verifique aquilo que eu falei. Você olhando aqui nessa posição, amarelo,
ou melhor, vermelho, amarelo, verde e cinza. Vermelho, amarelo, verde e cinza. Só que ele acaba ficando em ordem inversa, né? Ordem contrária. Aí agora aqui é muito fácil. Nós temos o nosso P2 aqui, o nosso P2 ficou com dois fios livres ainda sem ligar. Um deles é o da iluminação e o outro é o preto. O preto ele deve ser obrigatoriamente ligado no fio negativo do Pioneer, como eu expliquei anteriormente. Ele não pode ser ligado na carcaça, tá? Então vou pegar aqui, eu já deixei o meu negativo do Pioneer aqui desencapado, vou ligar o preto nele. Beleza. E o meu fio vermelho, eu vou ligar aqui na minha fonte 12 volts, só para a gente ter os LEDs funcionando durante o teste. Já acendeu aqui então os dois botões. Ok? Vamos plugar o nosso P2. E novamente já estamos aqui funcionando agora com o Disk Ride. Vamos lá testando volume mais, volume menos, avança, volta, mudo. E do lado direito a gente tem uma repetição do volume na seta para cima e para baixo, volume mais, volume menos. Aqui a gente vai ter sobe pasta, que no caso desse Pioneer faz correr aqui a estação em toquinhos, né? Quando tiver no modo USB ele vai pular pasta, volta, o OK fica como source, vai trocar de uma fonte para outra. E aqui fica atende ligação e desliga a ligação. Isso no caso do G7, estou só dando um exemplo, tá? No meu caso aqui, o atende ligação e desliga ligação não vai funcionar porque não tem um telefone conectado aqui no meu DVD, tá? É isso aí, pessoal, simples, né? Mas se restar alguma dúvida, eu vou deixar o número do suporte aqui. Entre em contato com a gente, dúvida em relação a qual rádio serve, qual volante serve, ou mesmo mais detalhes de instalação, entre em contato com a gente. É isso aí, obrigado, até o próximo vídeo.